Desapareceu, enforcou, tá. Morreu, escondeu, cadê as câmeras? Nós precisamos saber onde é que está o corpo do sicário. Isso é um CPI de crime organizado. Isso é crime organizado. Fala, rapaziada do canal, tudo bem com vocês? Galera, voltamos aqui com um questionamento que a gente tinha feito alguns vídeos atrás. Cadê o corpo do sicário? Né? Teve o cara tentou o suicídio, né? Conseguiu concluir lá numa sede da Polícia Federal, um prédio totalmente monitorado. O cara conseguiu fazer um ato daquele e ninguém conseguiu interromper. Depois disseram que o cara não conseguiu, estava no hospital em estado grave. Depois realmente veio a falecer. Mas a pergunta que não quer calar, até hoje, a gente fez essa pergunta logo quando ele cometeu a tentativa, né? E agora a pergunta vem de novo à tona. O Magno Malta abriu o verbo lá e cobrou. Cadê o corpo do sicário? Cadê o velório? Cadê a investigação? O que foi que aconteceu? Ninguém sabe de nada. Então o povo quer saber onde está o corpo do sicário. Questiona Magno Malta. Vamos embora pro vídeo. Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário, morreu no dia 6 de março em Belo Horizonte após atentar contra a própria vida. O cúmplice operário de Vorcaro estava sob custódia da Polícia Federal. Entre as inúmeras dúvidas e incertezas que pairam sobre esse episódio, fica a pergunta: onde está o corpo do sicário? Nós precisamos saber onde é que está o corpo do sicário. Isso é um CPI de crime organizado. Isso é crime organizado. Desapareceu, enforcou, tá. Morreu, escondeu. Cadê as câmeras? Cadê o corpo de sicário? Onde ele foi sepultado? O questionamento foi levantado pelo senador Magno Malta na última sessão da CPI do crime organizado. Fábio Barroso, há 2 semanas, mais ou menos, nós acompanhamos aí essa morte, né, do sicário. Bom, tudo começou a ficar estranho porque foi no mesmo dia. Ele foi preso na superintendência, estava sob custódia, portanto, da máquina estatal. Nesse mesmo dia veio a notícia. Primeiro veio uma notícia de que ele havia atentado contra a própria vida. Inclusive, nós estávamos no ar e nós demos aqui o Oeste Urgente para nossa audiência. À noite, naquele mesmo dia, veio a notícia da morte dele, o que também pegou todo mundo de surpresa. Mas aí veio o plot twist, né? Porque aqui é Brasil. Na sequência, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais afirmando que não, ele não havia morrido. O protocolo estava aberto, mas não significava que ele havia morrido. Então gerou estranheza essa rapidez para comunicar a morte de sicário. Pois é, e aí vem o Magno Malta e coloca isso, né, numa sessão pública, porque, de fato, a morte do sicário é de interesse público, não é algo mórbido simplesmente, não, as pessoas têm o direito de saber, e os senadores, o Magno Malta pode oficiar a Polícia Federal para que a Polícia Federal, então, ou libere as imagens para os senadores assistirem também. Eu fiquei sabendo que alguns, né, da imprensa, jamais a Oeste, porque a Oeste, neste momento, é colocada com mídia que não vale a pena por esse pessoal, mas alguns jornalistas assistiram e garantiram por A mais B que, de fato, ele atentou contra a sua própria vida por uso ali de uma camisa, uma camiseta, algo bem estranho. Então, o senador pode fazer isso, pode pedir, inclusive, também as informações, o obituário, saber de fato o que está constando ali no obituário do sicário e procurar as informações, sim, de corpo, etc. Foi feito exames, né, a perícia criminal foi feita e foi dito que não tinha lá um veneno, etc., mas também precisa ser oficial para saber se realmente não aconteceu nada, né? São muitas dúvidas e dúvidas substanciais e com razão, porque nós estamos diante de um caso que vai enterrar metade de Brasília se ele continuar em andamento, né? E as verdades vierem à tona, e o sicário era o executor, né, era aquele que fazia na ponta, pagava as pessoas, e aquele grupo a turma, me parece que tem alguns que a Polícia Federal ainda não sabem quem são, então tem gente operando, por isso mesmo que o interesse público ainda se torna muito maior. Creio que algumas pessoas têm que se resguardar o dobro, porque a turma aí do sicário, a turma do Vorcaro, está soltinha nas ruas. Jorge Serrão, quero te ouvir a respeito então, senador Magno Malta questionando onde está o corpo de sicário. Pois é, e essa dúvida foi levantada porque esse caso, que tinha que ter total publicidade, não teve. O enterro do Vorcaro, como é que foi? Aonde foi? Quando foi? Quem estava lá chorando pelo Vorcaro? Não foi mostrado, não foi informado, ninguém ficou sabendo? Então tá, antes do enterro, o laudo oficial sobre a morte do Vorcaro.
Cadê a publicidade em relação a isso? Também não esteve presente. Aí começam a surgir as dúvidas. Será que o sicário do Vorcaro realmente faleceu? Ou criaram uma morte conveniente? Diga-se que ele morreu e ele está morrido. É menos um para abrir a boca e contar tudo que sabe. Até porque foi denunciado e o Daniel Vorcaro e até o próprio sicário foram presos exatamente porque ficou claro para o ministro André Mendonça que eles representavam uma ameaça à vida de jornalistas e a outras pessoas que sabiam demais sobre o escândalo do Master. Tem também a história da turma. O sicário seria o comandante da chamada turma, e que também tinha relação com outro grupo, que seria o grupo dos meninos, aqueles que faziam levantamentos criminosos de dados oficiais sobre quem poderia comprometer a atuação da quadrilha ou até para utilizar depois como modos de extorsão contra aqueles que quisessem prejudicar os negócios. Então a parada é sinistra, é muito assustadora, é preciso que tenha publicidade oficial sobre tudo o que aconteceu com Vorcaro. Mais uma vez, o Senado tem que cobrar. Parabéns ao Magno Malta que cobrou. Agora vamos ver se as nossas autoridades, a Polícia Federal, consegue atender a tudo isso, inclusive por ordem do próprio ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham aí? Pessoal da Revista Oeste, contundente ou não, como sempre, né? A Revista Oeste é aí sempre dando aqueles furos de reportagem excelente para nós. E realmente, a pergunta que não quer calar, cadê o corpo do sicário? O que foi que aconteceu? Ninguém sabe. Esse caso Master é uma trama em cima da outra, é um mistério em cima do outro. E agora mais um. O que foi que aconteceu realmente com o sicário? Até então, o porta-voz da Polícia Federal tinha dito que tinha a câmera tudo monitorado. Se estava monitorado, por que não interviram? E se quando interveio, cadê as imagens? Diz que está tudo gravado, desde o início até o final, quando entraram e pegaram ele. Está tudo gravado, mas cadê essas imagens? O que aconteceu? Tudo em torno de um mistério que a gente não sabe. Cara, tem coisas que não vai dar para esconder. Então, quando esse caso Master aí for concluído, ou quando terminar as investigações aí, pelo menos na parte de André Mendonça aí das duas CPIs, a gente vai ficar de boca aberta com quem está envolvido. Tem coisas e pessoas que a gente já está vendo que está envolvido até o pescoço. A gente já está vendo que está notório pela parte de defender tanto o Banco Master, como a parte de lutar tanto para que as investigações não avancem. Mas agora o caso está muito avançado. E agora começou a parte de interrogatório e, por incrível que pareça, o Vorcaro quer falar. Vai fazer uma delação, tentou jogar para o lado do PGR, mas André Mendonça não aceitou, para tentar poupar um dos ministros. Então agora o bicho vai pegar, meu velho. Vamos embora ver aí o que é que vai acontecer, beleza? Valeu, até o próximo vídeo, um abraço, é nóis.